A reunião está sendo gravada, tá? A partir de agora, porque assim como a reunião de ontem, a gente pretende fazer com que esse nosso encontro ele possa servir como base para que outras pessoas que não puderem estar conosco aqui hoje conheçam os participantes dessa reunião e a gente desenvolva algumas coisas a partir, né, da base de plataforma que nós temos de ontem também, tá? Bom, comentário de ordem geral, pessoal. Aqui a gente está na segunda reunião de 4 do grupo Lideranças Mais, da nossa Força-Tarefa Covid-19. Ontem a gente teve a primeira reunião, que a gravação foi online, tarde da noite ontem, né, em que a gente pôde ouvir um pouco mais dos nossos colegas. Para a reunião de hoje, a gente espera um número maior de pessoas. A gente está com 16, deve chegar em torno a 20, não é tanta gente assim ainda, para falar bem a verdade, né? Então, qual que é a ideia que a gente tem, né? O objetivo dessa reunião é a gente, de alguma forma, se conhecer um pouco melhor, pelo menos, né, já ter ouvido, visto a imagem de alguém, saber quem está no nosso grupo, e, principalmente, a gente propor ações para o nosso grupo. Uma coisa que a gente fez ontem foi, cada um falar um pouco da sua instituição que está fazendo, e a gente chegou à conclusão que é perda de tempo, porque isso a gente faz assincronamente mesmo. Então, eu vou pedir só que a gente mude um pouco a dinâmica da reunião de hoje. A gente vai fazer assim, eu vou pedir para que as pessoas, em alguma ordem aqui, abram o microfone, né, à medida que eu for chamando, se apresentem rapidamente para os colegas. Os colegas que estavam aqui na reunião de ontem, eu vou pedir para que vocês pulem mesmo, porque todo mundo já conhece vocês de uma certa forma, que já está gravado, tá ok? E a gente vai deixar o grosso da nossa reunião para falar sobre próximos passos do nosso grupo. Ok? Já antecipando um pouco para a gente aproveitar o que a gente fez ontem e dar próximos passos, a gente chegou à conclusão de que, primeiro, o que cada um está fazendo a gente pode fazer assincronamente, e outra coisa muito importante, que mais de falar o que nós estamos fazendo, quais são problemas que a gente acredita que tem que ser endereçados. A gente está fazendo um monte de atividade que talvez o problema não existe. Depois a gente volta a falar disso, tá ok? Mas já seguindo aqui, né, no nosso objetivo hoje, que é nós nos conhecermos um pouco melhor, eu vou pedir aqui vou começar aqui com alguns colegas que eu sei que tem tempo mais apertado também, tá? Eu vou começar por você, viu, Dante? Eu sei que você daqui a pouco vai ter que deixar a nossa reunião, então eu vou pedir para que você abra o microfone, tá, Dante? E já se apresente para os colegas. Se tiver alguma recomendação do que a gente pode fazer aqui no grupo, já fala também, mas... e depois a gente vai logo na sequência, tá? Então, para as pessoas se prepararem depois, eu vou pedir para que o Fábio Zop Barrio Nueva e o Benedito Barra Vieira depois sejam os próximos, tá ok? Dante, você consegue abrir seu microfone? Ok. Então, tá ok. Bem, antes de tudo, eu queria fazer um comentário com você, Henry. Perfeito. Eu tenho procurado ler os vários, né, encontros que você está, de alguma forma, coordenando, ajudando. Então, antes de tudo, meus parabéns, porque é uma loucura isso que você faz. Eu quero ficar longe disso. Pelo amor de Deus. Eu tenho que trabalhar. Isso aí não é trabalho. Então, é uma doideira isso que você faz, né? De juntar aqui, fulano aqui. O que eu noto muito nos grupos dos mais diversos é que todo mundo quer puxar para o seu grupo, né? Chama o fulano para o meu grupo, chama ciclano, e todo mundo, quer dizer, e cada um quer, na verdade, cada um quer ter o seu grupinho, né? E quando chama o outro, né, quer que o outro se integre no dele, não ele se integrar no outro. Né? É um negócio de olhar para o próprio umbigo que me deixa assustado. Então, aquilo que eu já, no começo eu lia de cabo a rabo, hoje eu dou uma batida de olho, sabe, o Henrique, e não vou muito além, porque eu acho que é um esforço enorme que você está fazendo, não é brincadeira, quem conhece sabe muito bem, dá para avaliar perfeitamente o esforço que você tem feito. Não sei se você vai ter a recíproca toda necessária. Eu acho que os grupos abriram muito, ficaram muito grandes, entrou muita gente, não que são pessoas que não valiam a pena você ter, mas é que ficou muito grande, sabe? Tem muito cacique, ficou muito cacique, rapaz. O único índio aí é você, que trabalha feito não sei o quê, o resto é tudo quer ser cacique. Não dá.
Assim não dá sabe, é difícil se chegar a... Eu vejo você falar com fulano, sabe, você tenta fazer aproximações das pessoas, etc. e tal. Eu não consigo ver o andamento daí para frente. Então, eu só Obrigado, queria Dante. fazer esse comentário aí com você, porque eu acho que o teu esforço é muito grande, muito grande. E eu não estou vendo que está havendo recíproca na altura do teu esforço. Tá, obrigado, Dante. Eu vou Oi, aproveitar. Henrique, será que dá para pedir para o Dante se apresentar? Porque eu, particularmente, não o conheço. Eu apresento o Dante Cassinelli. O Dante Alário, ele é é sócio da Biolab Santos Farmacêutica, ativo em várias associações no meio farmacêutico também, a LANAC, a Bifina, normalmente ligadas às iniciativas de empresas de capital nacional, ok? Mas depois eu posto também o perfil, assim como fiz na lista de ontem, tá, Cassinelli? Tá, mas legal. Dante, só vou responder, não é objetivo aqui fazer isso agora, mas eu acho que o seu comentário ele é pertinente e vale para todos. Tem muita gente que talvez queira falar a mesma coisa para mim, né? Então, tem muita coisa que não está sendo aparente, mas o que a gente está conseguindo fazer por meio desses grupos, o que não aparece no grupo aqui, é muita coisa. E está sendo uma coisa, acho, muito positiva. E pessoas que trabalham com o que eu trabalho, Dante, isso daqui para mim é trabalho, né? Porque eu trabalho... Eu brinquei com você, né? Eu sei, é que você me conhece, eu te conheço, a gente sabe que é brincadeira. Para muita gente vai falar, pô, vem um cara lá de barba lá, né? Fala aquelas coisas com o Henrique, pô, que cara desagradável, né? Não que você seja agradável, né, Dante? Mas assim, é que nem as pessoas não sabem da relação, né, de tantos anos que a gente tem também, né? Mas então, assim, Dante, a gente acaba conseguindo trazer muita gente e alguns dos gargalos que lá para trás a gente falava, de época de Alanac, Biolab, coisa do gênero, eu estou vendo agora uma oportunidade. A Covid e o isolamento, o afastamento social está aproximando pessoas que precisavam estar próximas muito antes. E só do fato de a gente ter essas pessoas aqui perto da gente, eu acho que a gente já tem um pequeno primeiro passo. Mas aí o objetivo da nossa conversa de hoje, inclusive, é como fazer com que esse passo seja na direção correta ou nas direções que vale a pena. Talvez não tenha uma direção só, tá ok? Mas a gente volta a falar um pouco depois. Eu vou só rodando então, vou pedir para que o Fábio Zop Barril Noevo possa rapidamente aí se apresentar também. Fábio, por favor. Vamos lá, prazer revê-lo aí, Henrique, prazer pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu aí tenho vários papéis aí no ecossistema, né? Sou responsável por startups no estado de São Paulo pelo Sebrae, também sou voluntário no PIP Empreendedor da FAPESP, com o Nakagawa, o Flávio Grispan e o Hélio, né? Também atuo no interior de São Paulo, né, numa associação chamada Fábrica da Inovação, cujo objetivo é mediar a tríplice hélice e construir aí um ecossistema lá, visto que está ao lado aí de grandes ecossistemas ou robustos, né, São Carlos, Piracicaba e Campinas. Enfim, tem uma série de atividades que eu acabo participando, né? O que eu vejo nessa nova iniciativa, né, Henrique, você, como colega já pontuou, está sempre aí catalisando, eu acho que é o que importa, né? Mais do que aparecer, é fazer acontecer, né? A gente é parceiro aí no Startup SP e a gente faz essas conexões de maneira informal pelo WhatsApp e funciona muito bem. É claro que um grupo grande é mais desafiante, né? Você lidar, mas ao mesmo tempo que aparece, eles somem. Então, o que vai ficar mesmo é uma parcela aí de profissionais, assim como está colocando aí o tempo hoje aqui, né, para ver o que é possível fazer, o que já foi feito, né, novos projetos. No momento, a preocupação nossa lá no Sebrae é manter os programas em execução. Então, a gente está digitalizando tudo. Fábio, eu só vou te pedir um favor. Fábio, o que o Sebrae está fazendo, a gente pode comentar sincronamente. Eu vou pedir para a gente falar sobre o que esse grupo poderia fazer melhor, assim como o Dante criticou muito bem. Tá? Tá, tranquilo. Bom, o que esse grupo pode fazer, né? Eu vejo que novas sinapses são necessárias, né? Desde o dia 18 que a gente foi comunicado aí do distanciamento, a casa caiu para todo mundo, a adaptação, enfim, tudo passou por isso.
e novas situações, novas pessoas, né? Eu tenho dedicado aí pelo menos umas 3 horas por dia para novos calls, novas pessoas, porque de fato continuar trabalhando do jeito que tá não dá. E acho que esse grupo ele é bem vindo, né? Eu não conheço todas, eu vi a Marcela, prazer em revê-la, Marcela, a gente conversou aí no um dos comitês, né? E essas novas sinapses são importantes para construir novas situações aí daqui para frente. Beleza, obrigado, Fábio. Eu vou passando aqui a bola já, eu vou pedir para que o Luciano Toledo, do Instituto Federal do Espírito Santo, por favor, se apresente, tá, Luciano? Bom, boa noite, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. É uma satisfação realmente muito grande estar com esse grupo. Eu sou Luciano Toledo, sou professor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente estou participando da gestão do professor Jadir, que é o nosso reitor, e também o professor Jadir é o presidente do CONIF, que é o Conselho Nacional da Rede Federal, reúne todos os institutos federais, são 38 institutos, e também o Colégio Pedro II, no Rio, e os 2 Cefetes, Rio e Minas. Então, a gente está articulando essa rede federal de educação profissional e tecnológica com as ações todas que a gente tem necessidade de prover nesse período. E depois a gente faz o relato no grupo daquilo que a gente está fazendo. Por hora, eu queria mencionar a oportunidade que a gente tem aqui de trocar ideias em relação a como prover educação num modelo não presencial, tá? Para um público que não tem acesso e não tem condições financeiras de adquirir esse acesso. São 76% do nosso público na rede federal são pessoas de famílias com renda familiar per capita menor do que um salário mínimo e meio. Isso antes da pandemia, né? Provavelmente antes do massivo desemprego. Então, essa situação se agravou e eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa institucionalmente com o orçamento das instituições e com o apoio do MEC, estamos articulando isso com o MEC, para prover conectividade e dispositivos para que esses estudantes que não têm condições de financiar possam ter acesso às atividades educacionais não presenciais. Estou nem chamando de EAD, tá? O MEC chama de EAD, mas EAD é outra coisa. EAD pressupõe preparo, EAD pressupõe elaboração de material didático, é um processo longo. Nós estamos chamando de atividades pedagógicas não presenciais, que obviamente não vão dar conta de tudo aquilo que a gente precisa repassar para o nosso estudante, afinal de contas a gente oferece educação profissional, vai faltar aula prática, vai faltar um monte de coisa, mas nós precisamos manter o contato com os nossos estudantes, tá? A solução de comprar um computador para cada estudante não é viável. E nós estamos tentando fazer cotações de preço de Raspberry Pi. Para quem não conhece, é um dispositivozinho mini computador. Luciano, eu vou pedir só para que as ações que cada um está fazendo, a gente pode comunicar sincronamente, né? Porque são muitas ações que a gente tem aqui, tá? Estou introduzindo só a questão que eu quero colocar, que talvez a gente pode, na articulação institucional, produzir esses dispositivos. Assim como a USP está produzindo um respirador, assim como não sei quem está produzindo não sei o quê, a gente poderia, numa articulação institucional, produzir esses dispositivos que vão viabilizar esse acesso à educação para esses estudantes. Obrigado, Luciano. Só um comentário, a professora Viviane Marques, da Universidade Federal, a Univasf, Universidade Federal Vale de São Francisco, e o Aronque, que até recentemente estava lá no Sebrae, está trabalhando em projetos de levar isso por meio de televisão digital, tá? Então, TV, porque não tem dispositivo. Se a gente está falando dos alunos, sim, mas tem a TV digital, tem algumas outras formas alternativas também, que você sabe melhor do que eu, com certeza. Vocês sabem melhor do que eu. Só um comentário geral, e é aquela realidade, né? Entre o ideal, o bom e o possível, né? Tem uma coisa que se chama possível, lembrando que dentro da rede federal
eu acredito que a gente tem uma elite dos estudantes, mesmo de baixo, talvez renda mais baixa, abaixo do Instituto Federal, né, ou em paralelo com ele, eu diria que a situação deve ser muito pior, né? Você conhece melhor do que eu isso aí. Bom, eu vou seguir aqui, Giancarlo De Lorenzo, estou saindo aqui do ensino federal público, né, para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Giancarlo, se você pudesse apresentar? Bom, boa tarde. Sim. Boa tarde. Meu nome é Giancarlo, então, como o Henry falou, eu aqui represento não apenas a Universidade Presbiteriana Mackenzie e as iniciativas, então, do setor de educação privado, mas também o Grupo Farmacêutico Hebron. Tenho a alegria de participar com o Dr. Dante Alário do Grupo Farma Brasil e também com o Walker Lama, do Grupo Farma Brasil. Então, a gente tem múltiplas funções e atuações. E achei bastante interessante essas conexões que o Henry vem propondo e desse grupo de liderança especificamente, porque muitas vezes as discussões vão muito no nível do técnico, das preocupações, dos processos técnicos e se perde do processo estratégico. Então, nós temos um problema no nosso país, no enfrentamento de uma forma geral das doenças, que é um problema de estratégia. Então, mitigar os problemas postos talvez seja mais fácil do que evitar que eles surjam. Então, especialmente essa pandemia, ela era uma tragédia anunciada. E por mais que se tenha feito, né, eu se acredite ter feito, ele foi feito muito pouco. Para evitar que nós estivéssemos numa realidade dessa, haja vista o timing da chegada da pandemia no Brasil. Perfeito. Portanto, eu acho muito importante essa articulação que o Henry tem feito. Sim, Henry, pois não. Giancarlo, eu queria que você, assim, em relação àquilo que a gente poderia estar fazendo melhor com o grupo para ser mais efetivo, o que você sugeriria para a gente aqui? Então, a primeira questão seria dividir as ações. Então, do ponto de vista estratégico, a gente, por exemplo, tem lá o grupo do diagnóstico, que a gente tem discutido. Essa questão então, o diagnóstico pode ser, mas como discutir uma estratégia de diagnóstico, como discutir uma estratégia de tratamentos possíveis, como nós participamos de uma reunião, uma discussão que o Dr. Dante fez, a questão educacional. Então, é pensar não do ponto de vista da operação necessariamente, mas estratégia de políticas públicas que possam atingir a maior parte da população. Tá, ok. Obrigado, Giancarlo. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente vinha concluindo da reunião de ontem, que é mais do que falar da ação, falar do problema. Né? Então é bem assim, a gente está com o problema hoje, educação, comunicação. Legal, esse é um problema grande a ser resolvido e que vai durar, inclusive, depois da pandemia. Né? Problemas, né, Dante, de demora regulatória e falta de priorização quando você tem um produto que está sendo desenvolvido no país, fica 2 anos da agência regulatória para falar que está faltando mais um estudo que poderia ter falado lá há 2 anos atrás que o estudo estaria pronto, né? Mas a gente volta nisso também. Bom, seguindo aqui adiante, eu vou pedir para o Fernando Hovner, né, da Poly Angels. Por favor, Fernando. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Hovner, eu sou engenheiro de produção. E a gente criou aí, há uns 2 anos atrás, uma aceleradora de startup que chama Polystart, e delas a gente acabou criando um grupo de investidores anjos, que é o Poly Angels, e a gente está nessa pandemia, né, tentando encontrar soluções para as startups que estão em andamento. Algumas delas podem ter alguma contribuição direta ou indireta para melhorar esse quadro, né? E, bom, a convite do Henry, eu entrei no grupo para tentar ajudar em alguma coisa. Sinceramente, ainda não estou me situando, eu não consigo, nesse momento, dizer como que eu posso ajudar. Perfeito, Fernando, eu diria o seguinte, a gente no grupo, né, é um grupo bastante eclético e, como o Dante colocou, tá cheio de cacique, né, Dante? Uhum. Assim, você gostaria de ter alguém melhor do que um engenheiro de produção, né, que é criador do Poly Angels, né, e de outras coisas mais, Hovner, né,
para olhar para esse grupo e falar, eu acho que a gente precisa organizar alguns processos aqui, entende? O meu sonho de consumo é contar com a competência aqui reunida e a gente colocar isso e falar, não, tem que colocar o dedo na ferida, vamos fazer as coisas, tá bom, Robner? Mas a gente volta a falar disso mais detalhe. Eu vou, só para a gente seguir aqui na nossa parte de apresentação, eu vou pedir para que minha colega, amiga de longa data, Shirley Coutinho, da PUC do Rio de Janeiro, presidente do Fortec, se apresente, Shirley, aos colegas. Se puder abrir o vídeo, vai ficar mais simpático, Shirley. Pois é, vou tentar, porque aqui está muito carregado. Boa noite a todos. Boa noite, Shirley. Isso, eu fico com ele desligado, porque às vezes cai muita gente usando a internet ao mesmo tempo. Bom, eu tenho um duplo papel, eu sou a coordenadora da Agência de Inovação da PUC do Rio de Janeiro e estou como presidente do Fortec, meu mandato termina em dezembro desse ano. O Fortec, como associação que reúne os gestores dos núcleos de inovação, seja de universidades, centros de pesquisa, empresas e pessoas físicas, ele tem uma capilaridade no Brasil todo e pode colaborar. Entretanto, quer dizer, não é o Fortec que colabora, são as instituições que o Fortec representa. Por essa razão, e também que eu estou envolvida em várias atividades, ontem, inclusive, não consegui participar, porque eu já tinha me comprometido com um outro webinar no mesmo horário, mas nós tivemos uma reunião, o Fortec ele tem uma diretoria composta de 7 pessoas e um diretório, que é a diretoria e os coordenadores regionais. Nós temos um coordenador para cada região brasileira. E esses coordenadores são, vamos dizer, o braço operacional do Fortec, embora os diretores também tenham atividade. Por exemplo, nós temos uma diretora que se encarrega de métricas, ou seja, dados para a gente poder apoiar os NITs na sua gestão e também subsidiar o governo e empresas com quem nós interagimos sobre alguma ação ou estratégia. Mas para nós, enquanto Fortec, as métricas são extremamente importantes e a gente colabora com o Formit do Ministério de Ciência e Tecnologia. Shirley, eu só queria te pedir um favor, Shirley, desculpa te interromper. Que, mais uma vez, né, o que é o Fortec, tudo isso, a gente assincronamente pode divulgar para os colegas, a gente consegue fazer isso de forma mais eficiente. Em relação aos trabalhos do nosso grupo, que na verdade a gente está querendo... Exatamente, eu vou chegar a isso essa reunião, agora. Isso, então eu só queria antecipar essa chegada, por favor. Pois é, não, eu tenho que explicar porque nós tivemos uma reunião do diretório ontem, e não é só neste grupo que o Fortec está participando, com uma ação muito presente do Gesil, que é o vice-presidente. Mas nós temos inúmeros outros grupos. Por exemplo, a PUC-Rio está engajada um outro grupo, e o USP e todas as universidades têm os seus engajamentos. Mas ontem nós decidimos o seguinte, cada coordenador regional, sob a organização que o Gesil vai combinar com eles, vão decidir as ações em que cada um poderá se engajar. Então, nós não tomamos a decisão centralizadamente, porque cada regional do Brasil é uma realidade completamente diferente. Perfeito, Shirley, obrigado. Então, só um comentário. O Gesil vai entrar neste grupo, representando o Fortec e trazendo o que foi decidido nos níveis operacionais. Tá. Shirley, só um comentário. Tirando a Regional Sul do Fortec, todos os outros coordenadores de regionais Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste estão aqui presentes, não como Fortec, mas por serem lideranças dentro de suas regiões. Tá? Então, só fazer esse comentário geral. Eu vou pedir aqui, então, para... explicar por que a Regional Sul está ausente. Houve um problema de saúde com o coordenador regional, o vice assumiu, mas também está lá muito complicado na sua universidade.
e ele tem sido muito ausente. Então, realmente... Eu sei, o Carlson, eu tenho contato direto com ele, e eu sei disso, e ele sabe que podem contar conosco também. A nossa Regional Sul está ausente por esse motivo. Mas, obrigado. Eu vou pedir aqui, então, agora para Marcela Flores, diretora executiva da AMPEI, se apresentar aqui aos colegas. Oi, Henri, obrigada pela oportunidade, o convite de fazer parte desse seleto grupo aí. Vou saudar só a turma feminina, porque tem muito homem aqui nesse grupo. A Shirley, a Celeste, estou vendo aí no vídeo. Mas brincadeiras à parte, Henri, eu acho que o importante, assim, para a gente, né, para quem não me conhece, eu sou, como o Henri antecipou, diretora executiva da AMPEI, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. E a gente, como a Shirley colocou, também participa de diversas outras iniciativas. E eu acho que o importante, assim, é um grupo muito misto, né, como o Henri já falou antes, talvez, assim, para que o trabalho funcione de uma melhor forma e para que, de fato, a gente possa colaborar, a gente possa ter uma divisão entre grupos de trabalho com temas mais específicos, e daí, né, as instituições pudessem participar só daqueles grupos de trabalho onde elas de fato possam colaborar, né, possam dedicar aí, porque a gente tem muita coisa para fazer. Se todo mundo fizer tudo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu creio muito no esquema de grupo de trabalho, né, coloco à disposição aí para a gente também ajudar a coliderar qualquer grupo que seja um pouco mais voltado para um olhar de como vai ficar o futuro, a inovação dentro desse contexto do futuro, a economia, o fomento, esses são temas muito importantes para a gente. Então, caso haja uma decisão aí por dividir em grupos de trabalho menores, a gente se coloca à disposição para apoiar nesse sentido, tá? Não vou me alongar muito aqui, que não é o objetivo. Eu desejo um ótimo trabalho para todos. Obrigado, Marcela. Inclusive, a proposta de quais seriam grupos de trabalho que as pessoas acham que vale a pena serem liderados é uma coisa muito importante, viu, Marcela? E já aproveitando que você está comentando, eu tinha notado aqui, agora mesmo, no nosso grupo a gente tem representantes pessoais, eu diria, não são institucionais, tá? Porque não foi institucionalizado isso aqui. A BPI, AMPEI, Fortec, NPI, Ministério da Economia, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, MEC, Amprotec, ABIPT, Ministério da Agricultura estão com colegas em posições de liderança no nosso grupo aqui. Eu olho para isso tudo e falo, questões como, por exemplo, problemas de propriedade intelectual em época que todo mundo está cocriando tudo, eu acho que já é um bom tema para a gente colocar na mesa. Um outro tema que vai ser colocado aqui, já foi colocado nos nossos grupos também, por exemplo, é uma conversa entre o Dr. Bermudes, da Fiocruz, junto com o Gabriel Leonardo, vice-presidente da BPI, e que tem uma posição bastante diferente, que é importante que a gente conheça todas as posições, só para citar alguns exemplos, tá bom, Marcela? Mas obrigado, eu vou contar muito com você, com certeza. Eu vou passar aqui para minha colega Tessia Carvalho, direto do Ceará. Vamos lá, Tessia. Oi, Henri, tudo bom? Oi, vamos lá. Boa noite a todos. Né? Nossa, é um prazer estar falando com vocês. Então, assim, eu estou aqui no Ceará, né, e eu acho sempre essas iniciativas muito boas. Né, eu realmente eu penso que esse grupo deva ser um conector, né, conectar pessoas, conectar ações, trabalhar estrategicamente num momento tão delicado que a gente tem. Então, vamos usar esses momentos, esses encontros que a gente tem, né, para tratar estratégias que possam ser pontuais e que possam usar realmente a capacidade de conexão, que eu vejo que é um grupo cheio de pessoas incríveis que têm uma capilaridade de informação, né, de transmitir essas informações. Então, eu penso que realmente a gente pode trabalhar em prol de arranjar soluções que sejam eficientes dentro de cada nicho que for aparecer, que for levado para a discussão dentro do grupo. Então, eu espero isso, eu espero realmente que esse grupo trabalhe como um conector de pessoas e de soluções. Legal. Tess, você tem alguma sugestão de como a gente poderia dar encaminhamento aos trabalhos aqui do grupo?
Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear, realmente fazer um mapeamento do que está sendo feito dentro da capacidade técnica e operacional de cada um. Eu sei que todo mundo aqui está como PF, mas está sempre dentro do PJ, né? Então, fazer esse mapeamento para ver o que realmente estão sendo feito dentro de cada uma dessas instituições, da quais a gente representa como pessoa. Legal, Tessia, esse é o tipo de trabalho que a gente já procurou até fazer, tá? Mas aí chega à conclusão de que todo mundo está tão atarefado que na reunião todo mundo quer falar, mas na hora de postar qualquer coisa que dá mais trabalho, mais difícil. Então a gente foi para o outro lado. Ao invés de falar de o que cada um está fazendo, quais são os problemas que a gente tem que resolver, porque a gente vai resolver problema, né? Vamos primeiro avaliar se o problema é problema, para depois só resolver, né? Eu vou pegar aqui agora... Aqui a gente está sofrendo um montão, né? Vou falar de Covid, aqui está sofrendo um montão, né? Mas você sabe que grande parte dos problemas do Covid não são da Covid, ele só exacerbou os problemas que a gente sempre teve, né? E eu acho que esses são os problemas principais para a gente resolver, porque ventilador, cloroquina, disso, daquilo, depois que for a pandemia, vai ter menos utilidade do que internet de qualidade, educação, disso, aquilo, outras coisas. Mas vou deixar para a gente falar nos grupos de trabalho. Carlos Prudêncio. Com certeza. Vou tirar o vídeo só para não ficar muito carregado, tá? Tá ótimo, obrigado, Tessia. Eu vou só desligar o vídeo. Carlos Prudêncio, do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Você pode se apresentar para os colegas aqui, Prudêncio? Você está aí? Olá, tudo bem? Opa, vamos lá. Estou sim, vou ser breve. Eu estou aqui, né, também pessoa física do Instituto Adolfo Lutz, mas no que concerne a minha participação nessa área, né, de saúde pública, né, e a parte de diagnóstico laboratorial, eu estaria fazendo uma ponte nesse sentido. Seria perfeito. Isso. A gente trabalha tanto na parte com diagnóstico, na parte molecular, como sorológico, e isso a gente imagina que em breve a gente vai ter algumas expansões significativas. Perfeito, Prudência. Agradecer muito o trabalho que você tem feito nos grupos temáticos de diagnóstico, tá, Carlos? Inclusive a indicação de outros colegas. Eu estava deixando escapar aqui o Ronaldo Faria, pró-reitor adjunto de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos. Ô, Ronaldo, desculpa, né? Eu estava deixando os que estavam com o vídeo ligado para falar primeiro, aí eu deixei escapar você. Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Obrigado, Henry, pelo convite de estar participando aqui. Eu estou bem recentemente aqui nesse processo, né? Então, não tenho uma posição ainda específica para colocar, mas, assim, só para... Bom, como muitos estão passando, ou seja, a gente tem toda uma demanda hoje à frente do gerenciamento da instituição, né? Então isso acaba tomando muito tempo. E particularmente a minha atuação como pesquisador também é na área, então eu tenho todo interesse, eu tenho um projeto aprovado para a PESP, saiu aí ontem, inclusive, em vários locais, aí esse nosso dispositivo que a gente está trabalhando para diagnóstico da Covid. E tem mais 2 que a gente espera também que venha aprovar aí. Então, eu acho que essas ações são importantíssimas, né? Porque só de a gente poder ter o contato com diferentes colegas, empresas e tudo mais, isso aí já é um ganho fantástico, né? Perfeito. Tem muito que se fazer, mas isso já é um ganho fantástico e espero aqui, com o tempo, poder colaborar um pouco mais. Excelente, Ronaldo. Obrigado, tá? Bom, deixa eu ver aqui as pessoas que não participaram de hoje. O professor Benedito Barra Vieira, diretor do CEVAP, Unesp, em Botucatu, colega nosso de Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Por favor, Benedito, se puder abrir o microfone. Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Benedito Barra Vieira, eu sou médico, infectologista da Unesp, mas eu não estou na linha de fronteira. Eu já sou do grupo de risco, então os mais jovens aqui estão tocando diretamente lá os pacientes. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, se me permite, claro. Que o professor, se eu não me engano, foi Jean Carlos Giancarlo De Lorenzo, do Mackenzie. Pode ser. Do problema do ensino à distância. Ensino à distância, a gente está com foi o nosso colega do Instituto Federal que acho que teve que deixar... Luciano Toledo, está aqui ainda. Exatamente. Nosso país hoje não tem nada de ensino à distância porque os docentes desse país não quiserem implantar esse ensino
no Brasil. Isso precisa ser dito, porque no ano 2000 eu fui para a reitoria, 2000, faz 20 anos, para implantar isso na Unesp, o boicote foi geral. Agora, o pessoal está desesperado correndo atrás. Eu acho que estão fazendo um crime com as crianças desse país, pondo as crianças para estudar no celular. Quer dizer, isso é o fim. Quando essas crianças, quando tiverem 30 anos de idade, vão estar cegas. É isso que vai acontecer. Então, a minha empregada disse isso. Hoje eu vim sem o celular, doutor, porque eu deixei para o meu filho estudar. Quando tem dezenas ou até centenas de canais de televisão universitária nesse país, todos em desuso. E o que esses canais estão fazendo? Por que não se... esse professor, que eu não me lembro o nome, falou, os canais de televisão, é exatamente aí que nós temos que pegar. Então, eu acho que isso é uma urgência. Perfeito, professor Benedito. Eu acho que isso aí é uma dimensão, sem dúvida, né, que a gente já vai trabalhar, e vou te convocar para esse nosso grupo de trabalho já, junto ali com o Luciano Toledo, com o Aron, sugeri a Ana Marques e outros. A Ana Silvia e o diretor da TV Unesp. Sim. Eu te passo depois os contatos. Pode deixar que eu estou até bastante em contato lá com o I3Z por conta dos... Ensino é urgente, é tão urgente quanto cloroquina e aparelho de respiração, que não vai servir para nada depois que acabar a pandemia. É bem por aí, professor. E aproveitar que eu estou aqui com meus professores, eu vou pedir para o meu professor Lauro Domingos Moreto, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e longa data de história aí no Sindicato da Indústria Farmacêutica também. Professor Lauro. Escuta, você é um monstro fazendo um monte de trabalho. Eu, infelizmente, não tenho acompanhado você nessa força-tarefa, porque tenho sido convocado para outras atividades. Eu cheguei atrasado, inclusive, nesse encontro agora, porque nós estamos trabalhando com uma apresentação de Farmacêuticos Sem Fronteiras, um projeto que fizemos, um acordo que fizemos com o pessoal da Espanha, e hoje tivemos uma pequena mesa redonda virtual, onde foi possível descobrir que eles têm um monte de materiais importantes que vai servir agora na saída, quando passar essa crise do surto, propriamente dito, e depois vamos encontrar os problemas sociais, econômicos de monte. Então, nós vamos imediatamente fazer alguma coisa nessa área. Então, eu não acompanhei o que você está fazendo, porque a gente tem que se dividir, porque não tem outro jeito. Um só não pode tocar tudo, e temos que juntar mais gente para esse trabalho. De modo que, parabéns por trabalhar, por coordenar, por manter esse grupo reunido. Acho que a inovação que vocês estão buscando é absolutamente fundamental. Eu acho que nós fizemos aquele nossa oficina pelo Brasil afora, e a inovação é absolutamente importante e fundamental. Temos muita coisa nova para colocar, não precisamos estar importando nada da China, ou podemos importar deles também, mas também podemos exportar e colocar alguma coisa nossa. Perfeito, professor Lauro. A gente vai, logo na sequência, a gente vai ter a nossa continuação da reunião lá do nosso encontro informal da academia, que a gente vai falar sobre a questão da nossa força-tarefa, então a gente segue daqui a pouco. Eu só vou chegar atrasado na nossa reunião da academia, mas vocês me perdoam, né, porque eu estou aqui agora, né. Dante, eu não sei se você vai seguir lá com a gente também do outro lado, acho que a Dinha não te deixa, não, já pronto, morreu ali, tá, né? Vamos lá. Obrigado. Acho que dos colegas que não participaram das outras reuniões ainda, Alfredo Corniali, por favor. Alfredo, se você pudesse apresentar para os colegas. Depois eu vou pedir para Maria Celeste Emerick, para Joseli Chiarella, Gesil Sampaio e o Cassinelli, que estava na reunião de ontem, para que pelo menos, né, se apresentem para os colegas e a gente puder fechar a nossa conversa de hoje com alguns próximos encaminhamentos, tá ok? Corniali, por favor. Obrigado, Henry. Realmente, lhe parabenizar pelo trabalho, pelas pontes que você está criando. É uma iniciativa fantástica. A gente tem a oportunidade de encontrar gente tão qualificada e que consegue mudar a realidade que a gente tem.
sem ir por delongas, também cumprimentar a todos que estão na mesa, o amigo Gessil, que está por aí escondido também, e sinalizar assim, eu sou engenheiro biomédico, eu tenho uma atuação na universidade, mas o meu vínculo é na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Atualmente eu estou trabalhando na produção estratégica de insumos estratégicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, mas também, por outro lado, tem uma outra camisa que é da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, e aí eu até queria fazer um comentário rapidamente aqui, que você fez uma provocação no grupo, e isso deu um resultado fantástico já, em relação à possibilidade de estar colocando uma lista de produtos avaliados. Quando eu vi isso no grupo, eu digo, tenho que fazer alguma coisa, e aí já provoquei a presidência foi para a reunião com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e o pessoal da Metrologia, e já provavelmente em breve teremos alguma iniciativa nesse sentido para avaliar as máquinas, respiradores que estão chegando de fora. Então, estou lhe dando esse retorno, porque acho que você é o culpado dessa iniciativa um pouco. E, enfim, a gente tem várias coisas que a gente está trabalhando, o Gessil também tem nos ajudado nesse sentido, direcionando um pouco os esforços para a produção alternativa. Então, acredito que a gente pode contribuir, e enquanto aos esforços nesse sentido, eu acho que a gente tem que organizar a ação. Como você coloca, eu acho que um dos processos é, a gente estava pensando o que a gente iria fazer. Ontem o Gadelha teve uma apresentação excelente, que a gente teve a oportunidade de assistir, e aí a questão é, a gente tem uma situação, mas a gente não precisa apenas trabalhar na inovação, a gente precisa fazer uma revolução. E isso eu acho que tem que nascer do que a gente tem como base, a gente tem que reconstruir e a gente tem que reordenar os esforços nesse sentido para direcionar para aquelas necessidades que são mais fortes nesse momento. Perfeito, Cornélio, muito obrigado, tá? Bom, eu vou aqui passar rapidamente então pelos colegas que... Celeste Emerick, só para se apresentar rapidinho, porque os seus comentários estão gravados no vídeo de ontem, inclusive eu falo até o minuto que você falou lá, porque eu anotei lá, viu? Celeste, por favor. Boa tarde a todos. Na verdade, participo desse grupo mais como aprendizado e como eu posso linkar com as atividades que eu estou participando na Fiocruz, que é um grupo que está fazendo triagem das demandas que estão chegando de várias ordens, mas principalmente participo daquelas relacionadas à cooperação para pesquisa e desenvolvimento e como desenvolver mais rápido determinado produto, testagem de alguns insumos, ou seja, coisas do tipo, e acho que participando aqui eu posso otimizar lá o meu trabalho. Mas, caríssimos, esse contexto de alta complexidade, seriedade que vivemos, a situação exige muita habilidade, urgência, capacidade de articulação, que eu acho que esse grupo e esses grupos todos estão tentando fazer. Mas entre isso, vinculação com ações de governo e ações práticas e efetivas num ambiente de extrema urgência, me aflige um pouco e acho bastante limitada, viu, Henry, a participar. Mas fico à disposição e é isso, basicamente participo para aprender e tentar colaborar, mas até o momento achando bastante complexa a concretude, né, das ações. É isso. Comentário geral, tá, Celeste? Tem muita coisa que a gente consegue concretizar e que não vai para os grupos, porque senão a gente fica poluindo muito, né? E fica parecendo que está querendo fazer, olha, aqui que nós fizemos aqui, lá, colar, mas assim, o contato com o Ministério da Saúde, particularmente, com o setor de inovação, do Ministério da Economia, Ciência e Tecnologia, esses três particularmente, eu acho que a gente está conseguindo, pelo menos, ajudar em ações que eles estão realizando por lá, conexões às vezes tão simples, quando juntar o pessoal do MCTIC com os colegas da Fiocruz, como, por exemplo, a Carla Volansky, que a gente teve na reunião, por exemplo, sobre produção de insumos nacionais, e de uma empresa chamada 4G, lá no Rio Grande do Sul, viu, Dante? Você comentou lá no Rio Grande do Sul, 4G empresa, já está conectado também. Que ótimo, Henry. Obrigada aí por informar. Não, é que a gente não fala tudo, essas coisas, sabe? Você não fica parecendo que é autopromoção e o importante é que esteja acontecendo nos bastidores. Gessil Sampaio Amarante, por favor. Olá, Henry. Olá, colegas. Tudo bom? Meu nome é Gessil Amarante, eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, sou vice-presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, colega
vários de vocês, amigo de vários de vocês aí nessa empreitada pela inovação no país. Estamos juntos no combate a essa ameaça a todos nós e também na tentativa de construir um pouco do que vai ser o futuro do Brasil depois dessa situação toda. Tá? Estamos juntos. Obrigado. Não, beleza. O Gesil está direto, a gente está em contato aí, então as sugestões que ele tem que dar já está dando tudo em offline. Aliás, um detalhe, viu? Acho que todo mundo que tem crítica, sugestão, offline funciona bem. Dante também tem me dado umas ajudas ali offline. Não, aquele conselho de quem conhece as coisas, né, Dante? Outros colegas também já recebido, o professor Gramorelli da USP tem algumas sugestões. Joseli Chiarella, por favor. Joseli está sem áudio, Joseli. Enquanto você tenta resolver o problema do áudio, Joseli, eu vou pedir para o Luiz Fernando Cassinelli, colega nosso de longa data também, né, desde a época de vice-presidência de inovação da Braskem, né, Cassinelli? Mas se você puder abrir esse microfone? Posso. Boa noite a todos. Prazer em conhecer uma grande parte das pessoas que eu não conheço, né, eu fui diretor de inovação da Braskem, né. Com isso, eu comprei muita tecnologia e também percebi que o Brasil tem muita competência, concordo perfeitamente com o professor Benedito, né? O Brasil tem muita competência embarcada que precisa ser aproveitada. A gente só precisa direcionar essa competência para que ela chegue no mercado. Tá, e hoje eu sou coordenador do PIP na FAPESP. Obrigado, Cassinelli. E quem quiser saber um pouco mais do Cassinelli, está no vídeo de ontem também, nos minutos iniciais. Joseli, você consegue falar agora, Joseli? Hoje. Oi, Joseli, estamos te ouvindo. Acho que não consigo mesmo hoje. Tranquilo, Joseli. O pessoal pode pegar o seu vídeo de ontem também, eu acho que está relativamente tranquilo ali, tá? Bom, pessoal, eu tomei nota de algumas coisas de hoje em relação a ontem, né? E eu acho que alguns pontos foram em comum. Eu vou tentar resumir de alguma forma aqui, para a gente também poder dar vazão às coisas. Bom, a questão acho que muito importante é de identificarmos quais são os problemas importantes a serem resolvidos e colocar finalmente, né, tão em pauta a questão da educação, não só nesse momento de pandemia, mas em vários outros também, né, e eu acho que a gente já tem, esse aí já renderia um grupo de trabalho imediato que a gente poderia fazer separadamente, né, assim como nós temos os vários canais. Aliás, tem um canal que se chama EAD, que eu acho que poderia se chamar Educação, e não só EAD, dentro do contexto do que nós temos, tá ok? Tem a questão de provavelmente trabalhamos com algumas questões mais específicas, como foi comentado, diagnóstico, tratamento. O De Lorenzi teve que deixar a reunião. Para os colegas que não sabem, a gente tem canais, a gente tem 16 canais dentro da nossa rede, nem todos são tão qualificados como a gente tem aqui, mas a gente pode começar a trabalhar, acho que de forma um pouco mais organizada. Em relação, inclusive, a essas pessoas que nós temos, entre aspas, esse grupo lideranças mais, né? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer também, eu acho que já como algum dos próximos passos. Rovner, os outros colegas que trabalham com gestão, por favor, aqui é o local da gente usar tudo que vocês utilizam. Inclusive, Rovner, tem um outro colega, acho que comum nosso, né, que é o Gramorelli, me deu uma série de dicas de como a gente poderia organizar melhor os grupos, tal. Justamente isso, né? Tem que segmentar, porque não adianta. 150 a gente não vai conseguir trabalhar. O Dante tem toda a razão. Aumenta, e aí vira um saco de gato, né, Dante? Mas, ao mesmo tempo, é muito bom a gente ter um canal que a gente está em contato com saber que existe ali. Sabe aquela lista que a gente fez, Dante? Aquela lista ajuda bastante, né? Você fala, olha, eu preciso falar com fulano de tal, né? E eu não sei se transparece para vocês, mas provavelmente os 150 que estão aqui no grupo eu consigo chamar pelo nome, e se a gente se encontrar, provavelmente a gente vai tomar um cafezinho junto, né? E vai ser um café bom, viu, Dante? Não é aquele meio ruim lá que você reclama. Legal? Pessoal, a gente, só para fechar nossa reunião, eu vou pedir para que, se alguém tiver algum comentário sobre encaminhamento, sugestão de aquilo que a gente pode fazer no grupo,
para que fale agora. Não, queria falar mais uma coisa sobre uma coisa, não, deixa para depois, mas sobre encaminhamentos. Alguém tem alguma sugestão que gostaria de deixar para os colegas? Que a gente poderia fazer? A minha sugestão é a seguinte, que você fale dos 3 encaminhamentos que nós propusemos ontem. Eu sei que tem um vídeo, mas não sei se todo mundo teve oportunidade de escutar, né? Então, se você pudesse resumir, falar rapidamente para o pessoal ficar na mesma... Eu vou pedir um favor, Cassinelli, que vai ser melhor do que eu resumir e falar. Eu vou pedir para que você resuma e fale, porque provavelmente o seu resumo vai ser diferente do meu e vai pegar coisas que eu nem penso. Então, Cassinelli, por favor. Bom, nós falamos de 3 itens, basicamente, né? Mapear os problemas que precisam ser resolvidos por conta do Covid. E não é só o Covid, como o próprio Henry falou, nós temos uma baita oportunidade, né? Numa situação de estresse, a gente é muito criativo, o ser humano é muito criativo para criar soluções que resolvam isso, né? Então, os grandes desenvolvimentos que ocorreram aí no planeta foram durante guerras e pandemias, né? Acho que nós estamos diante de uma crise importante, acho que o Brasil nunca teve uma oportunidade, não sei se é oportunidade que se fala, mas nunca teve uma oportunidade de participar diretamente de uma guerra no seu território, e isso criou um vazio, né, de união e foco que o brasileiro, de uma maneira geral, não tem. Eu até brinquei ontem, a gente é muito tarefeiro, né? Tem uma missão, já sai fazendo sem nenhum planejamento. Então, mapear os problemas que precisam ser resolvidos, agilizar as filas, né, para aprovação de projetos nos órgãos equivalentes, tipo Anvisa, a parte de patentes. Anvisa, Ministério da Agricultura, MCTIC e todos os outros que têm que se conversar. Ministério da Educação, nesse item das aulas, tal, o professor Benedito, o doutor Benedito falou, né? E depois eu notei outro que eu não lembro direito, era o trabalho coletivo. O que era isso mesmo? Na verdade, é o ponto que o Dante colocou no começo da reunião, Cassinelli. A gente tem que trabalhar com as pessoas que já estão trabalhando bem. Isso. E eu usei o exemplo do Ponte a Ponte, que está fazendo um trabalho brilhante. Eu acho que eles vão participar da reunião de terça-feira à noite da semana que vem. Quem puder participar terça-feira à noite, eu recomendo muito, porque tanto Ponte a Ponte, quanto o professor Aronchi, e salvo engano meu, a professora Viviane Marques, que estão trabalhando com as questões, né, mais próximas, realmente, os problemas na ponta ali do social, eu acho que vai valer muito a pena. Tá? Então fica a recomendação. Mas é bem isso, viu, Dante? Aqui a gente tem uma rede para se juntar a outras redes, e tem gente que faz coisa muito melhor que a gente, como, por exemplo, mapeamento de ações. A gente não vai fazer de novo, não. Os caras são bons pra caramba, Dante. A gente vai colar neles. Fazer o meu mapeamento do meu problema, do meu projeto, da minha rede. Não, aí não existe, né? Concordo plenamente com você. Eu só faria uma pequena sugestão, Henry, que também, nada que você está fazendo é fácil, e essa que eu vou te falar também não é muito fácil, mas eu acho que se pudesse você dar uma ideia, dar uma cristalizada de algumas coisas que estão andando em função de todo esse movimento que você tem coordenado, ou pelo menos agilizado, seria interessante, porque a gente fica um pouco sem saber o que de concreto, o que foi cristalizado naquilo lá. A gente fica Perfeito, Dante. É endomarketing que a gente tem que fazer. Falar para as pessoas. Porque quando as pessoas veem o que está sendo feito, falam, se for assim, aí eu curti, né? Vamos fazer. É isso mesmo. Perfeito, Dante. Tá excelente. Solução anotada aqui. E tem a ver com o que o Cassinelli acabou de falar também. A gente tem a reunião, não teve a ata da reunião de ontem, na verdade, né? Mesmo porque essa reunião, a de ontem continua hoje, né? Celeste, Cassinelli, a gente vai vendo que a gente vai estar se conhecendo como grupo, né? Uma coisa importante, como o Ronaldo Faria já comentou, mas aí tem o próximo passo. Fazer as conexões é uma coisa, entregar, resultado é outra, Dante. E a gente tem bastante entrega, que eu acho que é bem legal já.
Henry, uma coisa que você falou, e absolutamente verdadeira, a maioria dos problemas não é que surgiram agora com o coronavírus, eles já existiam, o coronavírus simplesmente exacerbou e eles vão continuar depois do coronavírus. Então, é importante que a rede e outras coisas que nós estamos falando e fazendo tenham continuidade, porque os problemas também vão estar lá. E nós precisamos continuar tentando ajudar a resolver esses problemas que vieram de ontem e vão passar para amanhã. Perfeito, Dante. Só para aproveitar um comentário que você fez, e a gente estava falando com o que o Cassinelli levantou sobre agilizar as filas no regulatório, etc, etc. Imagina você que é um empresário que investe em inovação no Brasil há tanto tempo, né, Dante? Imagine que quando você tem uma nova molécula, um novo produto, antes até de começar o processo todo dos testes, do regulatório, a gente pudesse se sentar, né, à mesa com o órgão regulador, né, e discutir o processo todo ao longo de toda a cadeia, para não ter surpresa que daqui a 5 anos e muitos milhões investidos, vem às vezes um burocrata e falem, eu quero que você apresente mais um estudo. Não é verdade, Dante? Como qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Lamentavelmente, né? E não vamos usar exemplos práticos, por exemplo, com a Biolab, para não ficar chato, né? Mas fecha parênteses, viu, Dante? Tá bom. A gente sai, pessoal, então são 18 horas e 8 minutos, a gente vai fechando a nossa reunião por aqui. Continuamos, quem quiser participar amanhã à tarde, tá liberado, terça-feira que vem tem mais também, e a gente devagarinho vai se conhecendo e vai construindo pontos, tá? Muito obrigado a todos, e a gente se encontra nos próximos episódios. Tudo de bom então, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Pessoal, tudo de bom.